Paz do Senhor para os irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um nesta noite e todos os dias. Amém, irmãos? Quem vos fala é o pastor Jário. Amém? Alguns já estão nos acompanhando nesse live por esses praticamente 4 meses, né? De batalha, de oração, de luta, né? Casulada às vezes, né? E a igreja continua sendo igreja. A igreja vai continuar sendo aquela que Jesus chamou para a grande batalha, né? Nós sabemos que nós temos vitória em Cristo Jesus, mas sabemos que também que temos aflições, temos lutas. A força de Deus vem, né? A nossa força vem do Senhor, né? Assim fala a palavra do Senhor. E nesta noite eu agradeço aos irmãos que já estão participando, aqueles que vão participar, que Deus abençoe. E vamos estar em oração agora pela sua família, pela sua vida. Amém? Irmão, muita gente murmura, né? Dizendo isso, dizendo aquilo, que tá tudo difícil, que as coisas estão complicadas. Mas você imagine se o Brasil não tivesse pessoas como eu e você, como outros, né? Que estão se preocupando em orar, né? Se preocupando em ter uma comunhão com Deus. Como é que seria o mundo sem o clamor a Jesus, né? Então estaria pior. Então, aquele ditado que a gente sempre ouve alguns irmãos falando, e nós falamos para as pessoas, né? Se as coisas estão difíceis, com Deus, imagine sem Deus. Amém? Então, o mundo ele está maquiado. O mundo ele sempre se maquiou em situações que a gente acha que as pessoas estão tudo bem, né? Nós que servimos a Deus, que buscamos viver um Deus vivo, né? Nós se declaramos diante das nossas lutas. Está difícil, né? Mas sempre determinamos que Deus está no controle. Sempre nós cremos nisso. Não é para massagear o nosso ego, não. É que nós temos certeza através da palavra, né? Vamos massagear o nosso ego, dizer que Deus está conosco para a gente se sentir bem, né? Não é a questão de se sentir bem pelo que a gente fala. É uma questão de ter a certeza, a fé no coração, que Deus está conosco. Amém? Porque a palavra nos garante isso. E nós temos esse testemunho todos os dias que Deus supre a nossa necessidade, que Deus acalma a nossa alma, que Deus traz direção ao raiar do dia, que nós planejamos as coisas de uma forma e Deus faz de outra melhor ainda, né? Nós planejamos a não ter nenhuma luta durante o dia e vem as lutas e Deus nos faz vencer, né? Quero agradecer a presença dos irmãos, né? Pastor Júlio, né? Irmão Júlio César, irmão Bruno, irmã Joelma, irmã Nicole, né? Que já está nos acompanhando aí. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e aqueles que vão acompanhar nesse live. Nesta noite, hoje é culto da família que nós temos nessa direção na igreja e Deus colocou em meu coração para continuar na sexta-feira com live sobre a família, sobre o estudo que nós temos aqui, que os irmãos sempre estão acompanhando, que eu creio que edifica a vida dos irmãos, né? A palavra do Senhor ela não volta vazia, né, irmãos? Por mais que a gente conhecemos a palavra há 10 anos, há 15 anos, por mais humilde que ela seja, nós sabemos que Deus tem um projeto para a nossa vida através da palavra. E pelo ouvir que nós somos libertos, é pelo ouvir que nós aprendemos. E o inimigo às vezes prende as pessoas para não ter essa comunhão com Deus em termos da palavra, né? Até muitas pessoas dizem, não, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu acredito em Deus, né? De vez em quando eu vou na igreja, mas, irmãos, a diferença faz quando nós ouvimos o manual de Deus, que é através da palavra que Deus fala com a igreja, né? O louvor é para Deus, é a palavra para Deus falar com o homem, né? Não é o homem falar com Deus através da palavra. O homem sente a necessidade de falar com Deus quando ele conhece a palavra, amém? Irmão Louro, né, também. Que Deus abençoe sua vida também, irmão Louro. Em nome de Jesus, né? Irmão João Louro, né? Então, assim, irmão, diante disso, nós sabemos a necessidade, que Jesus é o pão da vida. Irmão Bruno também, Deus abençoe, irmão, Pai do Senhor. Então, irmão, nós sabemos a necessidade de estar diante do Senhor, como nós somos necessitados, né? Depois Deus vai me dar uma mensagem aí sobre o coração que precisa ser ensinado, o coração que precisa do ensinamento e o coração que se deixa ensinar, né? A diferença das pessoas, né, que se deixam ensinar por Deus. Não importa quem está sendo usado por Deus, o que importa é o que está sendo dito por Deus através dessa pessoa.
né? O quanto é importante, amém? Pai do Senhor, irmã Vera, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém? Deus abençoe a sua vida nesta noite. Eu quero fazer uma oração com a igreja. Amém? Irmão Rogério, né? Deus abençoe também, irmão Rogério. Deus abençoe a sua vida. Então, irmãos, nós sabemos que todos os dias nós temos que aprender com Deus. Não por imposição, mas por necessidade de vida. Né? Nós precisamos aprender cada dia mais se aquilo que Ele quer, se aperfeiçoar na fraqueza. É o poder de Deus que faz isso conosco, né? Então, irmão, nós precisamos colocar isso no nosso coração, que nós somos dependentes de Deus a partir do momento que nós descemos as águas, a partir do momento que nós passamos a ter o nosso corpo como templo do Espírito Santo, né? A partir do momento que nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, passar a ser filho de Deus verdadeiramente, né? Ser filho não significa que vai ser perfeito, né? Ser filho de Deus significa que nós vamos ter uma santidade plena. Mas ser filho é reconhecer o Pai, ser filho é reconhecer que precisa de ensinamento, que precisa ser ensinado, né? E precisa ter uma humildade no coração, que nós não somos melhor do que ninguém, nem ninguém é melhor do que nós. Deus não faz recepção de almas, de pessoas, jamais, não tem isso em lugar nenhum que Deus faz recepção de pessoas, né? E nós sabemos que tem pessoas mais esforçadas, tem pessoas, irmão Jânio, Pai do Senhor, irmão Jânio, né? Tem pessoas mais esforçadas, tem pessoas que têm mais fé, tem pessoas que acreditam mais, né, na situação que às vezes estão vivendo e sabe que Deus tem um Deus todo-poderoso, cada um tem seu DNA diante de sentimento diante de Deus, né? Mas nesta noite eu não quero relatar sobre os nossos sentimentos, eu quero relatar sobre o estudo, que nós estamos aqui na sexta-feira direcionado, um estudo que todo mundo precisa saber, né? Até botei no último live aí, entrou no YouTube também, né? Tem o YouTube lá da IADAP, quem quiser acompanhar depois a pregação, né? Que o homem como líder do lar, né? Tem gente que não gosta, porque eu acho que é uma palavra meio machista, né? Mas quando a pessoa vai ver o contexto, né? Vê que o pastor está pregando algo de orientação, de ensinamento para o homem, né? Não é diminuindo a mulher, não é colocando uma situação que alguém é melhor do que alguém, não. A questão da palavra, irmão, a palavra nos traz a posição minha como pastor, a posição como marido, a posição como servo de Deus. Cada coisa na nossa vida com Deus, nós temos uma posição a tomar e a viver ela e desempenhar essa posição. Claro que a gente não desempenha nossas posições que Deus nos traz para nós, para ser executado na nossa vida como responsabilidade, com perfeição, né? Muitas coisas a gente tem como responsabilidade, mas ali a gente vai aprender a lidar com isso, né? Cada dia eu estou tentando melhorar mais como pastor, cada dia eu estou tentando mais melhorar como servo, cada dia eu estou tentando melhorar mais como esposo, cada dia eu estou tentando melhorar como pai, cada dia eu estou tentando melhorar como amigo, né? Do amigo. E a gente tem falhas, porque a palavra é categórica, né? Irmã Joelma, Deus abençoe a sua vida, Pai do Senhor, né? Categórica, o homem é falho, né? Maldito do homem que confia no homem. Então Deus já falou, ó, vocês são falhos, mas eu amo vocês, né? A igreja é trazida como a noiva de Cristo, a igreja é trazida pela palavra, né, como os santos de Deus. Então nós temos isso, né? Essa algo especial que Deus fala que nós somos especiais para Ele, né? E muito mais, Deus é mais especial para nós, né? E a gente tem falha diante disso tudo. Mas nós estamos aqui para a gente comentar, conversar, né? E Deus passar para a igreja aquilo que ela precisa passar, né? Que Deus precisa passar para a igreja. Porque a gente ouve não o que a gente quer, é o que a gente precisa. Assim Deus faz na nossa vida. A gente nunca vai ouvir de Deus o que a gente quer, né? Mas sempre o que a gente precisa, né? Agora, Deus nunca vai receber da gente o que Ele quer 100%, porque a gente é falho, né? Mas Deus vai falar com a gente o que a gente precisa, amém? Todos os dias. Se a gente gostando ou não, Ele vai falar, né? Muitas pessoas, Pai do Senhor, Maelza, né? Muitas pessoas, às vezes, pensam que o pastor está falando, porque o pastor é isso, é aquilo, tem um pensamento ideológico. Não é, porque está na Bíblia, está na palavra de Deus, né? E tem pessoas que ficam com raiva da igreja, com raiva do pastor, mas não pode, porque a palavra, se ela estiver sendo falada verdadeiramente, a gente tem que se alegrar e saber que alguém está preocupado com o meu futuro, que é a salvação, preocupado com a minha linhagem de vida com Deus, a minha retidão com o Senhor, né?
E às vezes eu sozinho não quero buscar essa retidão, não quero buscar essa verdade, não quero buscar esse conserto, porque às vezes o ser humano pensa que o caminho dele está certo. Quando ele olha para a palavra confronta, né? E você imagina nos dias de hoje, nessa liberação que está a vida das pessoas em termos de sentimentos, ele fala assim, não é nesse sentimento, mas em termos de convivência entre cônjuges, a convivência da humanidade em relação ao casamento, né? O pensamento da humanidade em relação ao casamento. O casamento cada dia mais está sendo uma coisa mais banal, né? Não está sendo assim uma prioridade, a primícia, não está sendo assim o princípio das pessoas mais como antigamente, né? E dentro disso nós sabemos que há uma turbulência muito grande, porque o mundo está oferecendo muitas coisas que às vezes um casamento, que as pessoas não descobrem que o casamento tem. Mas na verdade o casamento é muito mais do que o mundo dá, porque a humanidade sem um lar, sem uma família, ela se perde. Por que se perde? Porque se você tem um filho e ele não tem uma origem, né, e ele sai pelo mundo afora, ele perde as suas origens, ele perde o caminho da vida. Ele pensa que achou, ele pensa que está na direção boa, ele pensa que está tudo certo, mas na dificuldade da sua vida, na sua solidão, ele lembra das suas raízes, aonde talvez ele não tenha dado valor, né? E milhões de pessoas vivem isso, né? Então, nós vemos as pessoas valorizar tantas coisas que não vai levar a lugar nenhum, e às vezes uma palavra humilde, simples, que o pastor prega daqui, né, daqui uns dias, hoje mesmo, e as pessoas não valorizam, né? Porque acha chato, acha uma coisa repetitiva, mas na verdade nós estamos pregando aqui a palavra de Deus, o estudo é direcionado para a gente melhorar como homem. Daqui a pouco eu vou falar que toda mulher precisa saber, né? Hoje nós estamos continuando o que todo homem precisa saber, amém? Mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos, para você orientar as pessoas. Se você tem alguém que está assistindo esse live, ou, né, vai passar por ele, como eu sempre falo, que vai ficar gravado aí no YouTube, vai ficar gravado, né, no Face, a respeito da separação, do divórcio, né, irmãos? Não é legal, não é bom para a salvação, não tem como a gente destruir os planos de Deus, não podemos fazer isso, né? Acerca do divórcio, o que é que Jesus falou sobre o divórcio? Quero falar um pouquinho aqui, só deixar essa mensagem aqui da palavra de Deus, e já vou entrar aqui no estudo rapidamente, que o horário ele não espera, né? Que a gente parou dia 16/7, né? Na responsabilidade do homem, e vou voltar rapidamente. Eu quero ler aqui para os irmãos, você que caso esteja passando algum problema com a esposa, com o esposo, não desista dele, não desista dela, porque se você desiste da sua esposa, do seu esposo, você está desistindo da promessa, da aliança que você fez com Deus no altar quando você casou, né? Porque quando a gente faz uma aliança, né, ali de casamento com o esposo ou com a esposa, nós estamos fazendo uma aliança também com Deus, né? Então Deus fala que o homem não separe quando se casa, porque se torna só carne. Então a dificuldade é para a gente crescer, não é para ser destruído, né? As lutas é para a gente ensinar com cada uma delas. Então a gente sabe que quando a gente casa com alguém, essa pessoa ela vem carregada mais de defeito do que qualidade. Olha o que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar as qualidades e viver nas qualidades. Porque os defeitos, basta um para destruir tudo. Então, se a pessoa vem com muitos, imagine como é que não é. Você lidar com muito defeito de uma pessoa e ali você tem que escolher viver as qualidades, para que isso não venha a ser destruído, né? Porque você imaginou se Jesus olhasse só para os nossos defeitos? Só para nossos erros? Ele já tinha desistido da humanidade, né? Já tinha desistido de muita gente, né? Então o que acontece? Ele olha para quê? Para nossas qualidades. E dentro desses defeitos e dessas qualidades, ele usa a qualidade para nos transformar e os nossos defeitos não ser cobertos, mas ser tirado aos poucos e sendo acrescido dentro da qualidade, né? E essa qualidade ela vai tendo uma pontuação muito maior diante de Deus, porque é o próprio Deus que nos guarda, que nos protege, que nos lapida, que nos vai cuidando. E isso também é dentro do relacionamento. Nós temos que ter essa consideração com a pessoa, esse bom senso, que tudo vai, né, conforme a gente, na nossa, nossa visão, né, conforme a gente olha no decorrer da vida, né? Se você começar a olhar que seu casamento não presta, ele vai sempre ter essa visão que não presta e vai sempre alimentando isso.
Quando você tem uma visão que seu casamento foi Deus que te deu, fez uma aliança com o Senhor, você tem um compromisso com o Senhor, com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, e você precisa lutar sobre isso, e tem um inimigo ainda trabalhando para destruir isso, você se levanta, sacode a poeira e começa a amar, começa a abraçar, começa a perdoar e começa a conversar, e aí o Espírito Santo entra e as coisas fluem, a prosperidade chega, e é assim que Deus faz. Está cortando um pouco a internet. Nunca desista do seu sonho, principalmente do seu casamento. Quero ler aqui rapidamente. Em Mateus 19, irmãos, que é a palavra de Deus fala. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É sempre a partir, né, irmão? Amém? Continuando aqui. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem é o homem? É a mulher e o homem. Aqui está falando uma situação universal, né? Não separe o homem. Quando ele fala não separe o homem, quando Deus ajuntou, não separe o homem, não é para a mulher desistir do marido, nem o marido desistir da mulher. Então, eu não tenho a mínima autoridade para destruir aquilo que Deus construiu. Amém? A aliança foi feita com Deus no altar. Então, não é bom isso, a separação. Deus não se agrada. E disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, repudiá-la, né? No tempo de Moisés? Disse ele, no versículo 8 de Mateus 19: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, né? Se a pessoa casou, não gosta mais da esposa, ou não gosta mais da esposa, do esposo, ele comete adultério quando casa com outra. Quem está falando isso? É o pastor Jário? Não, é Deus, é o próprio Jesus. Né? Se eu separar da minha esposa e casar com outra, né? Se ela não me traiu ou ela não morreu, eu vou cometer o que, irmãos? Vou estar em prostituição, vou estar em adultério, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. O que é por causa de prostituição? Quando há, vamos dizer assim, quando há traição, né? E casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se o cara traiu a esposa, aí ela separou dele, né? Porque foi traída, e ele casar com outra mulher, mesmo ela sendo solteira, aquela que casou com esse cara que traiu a esposa, ela vai cometer adultério, e ele também, porque traiu a esposa. Então vão viver em adultério. E tem gente querendo casar novamente, traiu a esposa, ou traiu a esposa, casa novamente em cima de um pecado, né? E legaliza esse pecado. Tenta legalizar, porque com Deus não é legalizado, né? Então, irmãos, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí a gente fica pensando, como é que as pessoas vão ser salvas se em 1 Coríntios, né, as pessoas, eu vi uma menina dizendo na internet, que um pastor relatando, que ele falou isso para uma pessoa, né, numa pregação, ele falou que a pessoa casou, ele não pode separar, né, em termos, porque eu não gosto mais, tem que lutar, orar, caçar um jeito de Deus abençoar esse casamento novamente, né? Então a pessoa não deixa de gostar de uma hora para outra, né? Geralmente a pessoa casa com alguém porque gosta e de repente não gosta mais, né? Então a pessoa casou, se segue o juízo, casou, pronto, tem que viver, não, isso é necessário. Mas hoje em dia a ideologia, os ensinamentos até estão caçando fórmulas, caçando versículos,
né, contexto na Bíblia para legalizar isso, para a Bíblia legalizar isso, para a Bíblia dizer assim, eu aprovo a separação se você não gosta mais, se não está dando errado, para arrumar outra pessoa. Eles querem buscar isso na palavra, de qualquer jeito, né? Então, está escrito, né, se lá em Mateus 19 está dizendo que aquele que comete adultério, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, né? Está dizendo aqui, se eu me separar e arrumar outra pessoa porque eu não gosto da primeira, arrumar a segunda, eu vou cometer adultério. Aí eu vou para o altar pregar, aí eu vou para a igreja louvar, e vou receber a aprovação dos irmãos, receber a aprovação, não deu certo, arrumei outro relacionamento. É mesmo, irmão? Amém, irmão, que Deus lhe abençoe. Conversa, rapaz, não é que Deus vai abençoar uma coisa que ele falou, ele vai mudar agora? Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10. Olha só, né? Comete adultério, aí vai para o reino do céu, vivendo cometendo adultério, a pessoa deixou seu relacionamento conjugal e vai viver com outra pessoa que não gosta mais daquele relacionamento e vai para a igreja dizer que está salvo. Aí a menina lá, o pastor relatou que ela não ia ser salva, entrou em depressão e disse que está em depressão porque o pastor falou que ela saiu do casamento e entrou em outro e está em adultério. E está mesmo, que está dizendo a palavra, não é o pastor. O pastor está sendo um canal de anunciar o evangelho. Tanto o pastor como qualquer outra pessoa que lê, né? Mas o pastor tem essa preocupação de ir lá na ferida e dizer, está errado. Não é assim. Será que a gente vai gerar uma geração, viver uma geração passando a mão na cabeça, achando que Deus está passando? Não está, irmãos. Cuidado com o seu casamento, cuide do seu casamento. Não deixe o diabo entrar para que você entre em outro relacionamento, porque isso não é de Deus. Amém? A própria palavra diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu, ao que fala em 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10. Né? E tem gente que quer legalizar de qualquer jeito essa situação. E Deus não legaliza, irmão. Deus não é... Ele não vai mudar porque o homem faz suas besteiras, suas bagunças, e Deus tem que mudar porque ele quer? Não. Aqui, ó. 1 Coríntios 6, 9, a partir do 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? As pessoas que pecam. Né? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, né? Nem os adúlteros. Então, se a pessoa comete adultério, ele é um adúltero. Se ele comete adultério porque saiu do seu casamento e vive com outra pessoa porque não gostou da primeira, ele está em adultério. Então a Bíblia está dizendo que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Está lá em Apocalipse 22 também. Né? Nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, né? Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então, irmãos, aí a palavra conclui aqui no verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus, do Senhor Jesus, pelo Espírito do vosso Deus. Amém? Então, irmãos, não vá nessa. Se você está no seu relacionamento, se você está no seu casamento, cuide dele. Cuide do que Deus colocou nas suas mãos, porque esse negócio de separar e viver outra vida, porque está ruim, tá? Se a pessoa tem algo que maltrata a sua vida, se a pessoa bate, se a pessoa trai, né? Você tem um direito. A Bíblia nos dá o direito, se você for traído, de você perdoar aquela pessoa e você seguir sua vida. E você buscar um varão de Deus para casar. Novamente, você tem esse direito. Você pode perdoar e continuar com a pessoa, se você foi traído, ou você pode perdoar e procurar um rumo para a sua vida e arrumar outro relacionamento que seja uma pessoa no Senhor. Não entre também em julgo desigual. O que é julgo desigual, pastor? Você está no relacionamento, a pessoa te traiu, né? E aí você desistiu dela, você é crente e vai casar com uma pessoa que é espírita. Você vai casar com uma pessoa que que mexe com umbanda. Você vai casar com uma pessoa que é de outra denominação, né? Vai dar problema, porque você precisa buscar a direção de Deus para
quem é que você quer que Deus permita que entre na sua vida, né? Não vai errar a segunda vez, né? Então, irmãos, você não errou, porque quem foi traído, a pessoa te traiu. Mas a questão é o seguinte, que se você talvez se tivesse, não sei se tem isso, né? Se a pessoa pudesse ter orado a Deus antes, que tem muita gente que quando hoje está na igreja, antes não era da igreja, né? E hoje é da igreja. Então, se você entra num jogo desigual, você já vai começar com problema no seu relacionamento. Os filhos vai já começar a crescer sem saber para onde vai seguir o caminho, né? Que denominação vai servir, né? O pai vai para o espiritismo, a mãe vai para a igreja. O filho vai para onde? Agora eu vou para onde, pai? O que é que eu vou ser? Qual é a minha escolha? Claro que quem vai direcionar isso, né, é a própria vida da pessoa, aquela criança vai tomar uma decisão na sua vida, mas fica uma coisa confusa. Amém? Vamos entrar no estudo aqui. Como é importante você saber conhecer a palavra, porque você conhecendo a palavra, você arruma a sua vida. Você arruma a sua vida para quê? Para viver corretamente político, né? Politicamente correto, como se diz. Não é para você viver a salvação, para você buscar a salvação, para você levar a sua família à salvação, para você conversar com seu esposo, com seu, acaba com esse negócio de separação, nós fizemos uma aliança com Deus, nós somos uma só carne, né? Se a gente sair disso aqui, a gente vai entrar em pecado, vai virar uma bagunça, nossos filhos vão viver uma tribulação terrível, o mundo está sendo destruído aí por isso, porque estão perdendo as raízes, as pessoas estão perdendo não têm seus princípios às vezes, e acha que isso é banal. Vamos cuidar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Você se conserte, se eu tiver algum erro, me fale que eu também quero me consertar. Seja sincero, amém? É uma vida, é uma conquista, é uma pessoa que está do seu lado, é um relacionamento, é uma família que precisa ser cuidada, amém? Continuando aqui sobre o que nós falamos semana passada, liderança, né? Falar um pouco de liderança semana passada, e sobre essa liderança do homem, né? Liderar é prestar um serviço, né? Vou ler aqui o tópico, irmãos. Sobre a liderança, né, do lar, a importância da liderança, né, dentro de um lar, em todas as posições da sociedade, mas estamos falando aqui da liderança do homem, né? Precisa ser líder. Às vezes a pessoa pode ver esse tema e achar estranho, achar que o pastor é machista, esse e aquilo, mas eu estou dando uma direção para os homens, para os varões, para as pessoas que querem, né, tomar uma posição na sua vida. A posição hierárquica do homem não pode ser constituir em uma forma de massacrar ou violentar a esposa e os filhos, né? A forma de liderança de Deus não é essa. Liderar é uma forma de prestar um serviço. Foi Jesus quem disse: o maior dentre vós seja aquele que mais serve. Ser pai é fazer discípulos, né? Segundo a sua espécie. Deus falou: homens com liderança distorcidas produzem filhos com liderança distorcida, né? Então, gera uma cultura errada, gera uma cultura falsa, gera uma cultura de pecado. Então, irmãos, a decisão errada tomada hoje em relação àquilo que a gente está lidando com as pessoas pode levar algo distorcido para o futuro das pessoas. E essas pessoas são os filhos, são a esposa. Amém? Tem que saber lidar com isso. Então, era bom que as pessoas estudassem, tivesse um estudo obrigatório no mundo para os casais, para as pessoas que vão... tem um estudo na igreja, pastor. Quanto dia? Um mês. Né? Eu acho que não é o suficiente para as pessoas terem uma convicção o que é entrar num relacionamento. Não somente um relacionamento em si, mas um relacionamento chamado casamento, uma aliança. Quando o homem casa, ele faz aliança com Deus também. Ele não tem um compromisso só com seus filhos quando nascer ou com a sua esposa que está do seu lado já naquele momento. É com Deus. Acima de tudo é Deus, né? Tipo de liderança, irmãos, distorcida. Como é que é uma liderança distorcida? Marido ditador, já é uma liderança distorcida, né? Sua autoridade é imposta e não conquistada, né? A autoridade ela precisa ser conquistada, ela precisa buscar respeito. E para receber respeito, precisa dar respeito, né?
Então costuma exigir que lhe obedeçam, né? Mas não consegue ter não consegue ter o coração da família. A submissão é apenas exterior, né? Então a submissão daquelas pessoas que estão ao redor daquele líder é só exterior, o coração não está nessa submissão. Essa submissão ela vem pejorativa, ela vem de forma imposicional. Né? A pessoa imposiciona alguém a obedecê-lo. Mas isso não é da forma que Deus quer. A liderança, ela faz com que um bom líder, ela faz com que as pessoas execute aquilo que ela pede, de forma que ela entenda que a pessoa está querendo o bem dela, né? Quando a gente é de forma pesada, de forma pejorativa, de forma que a pessoa se magoe, né, numa situação que não é necessário, ela vai levar aquilo ali mágoa no coração. Ela não vai ter aquele ambiente como agradável. Quando a pessoa se magoa porque erra, ela vai entender porque ela errou e está sendo ensinada, né? E quando a pessoa recebe de bom agrado aquela liderança, é porque aquela liderança está sendo um exemplo para ela, né? Então o marido ditador não resolve, não funciona, em nenhum lugar do mundo a ditadura não resolve, né? Marido democrático, né? Ao contrário do ditador, toma decisões baseadas em verdadeiros plebiscitos familiares, né, irmãos? Um marido assim não gosta de assumir responsabilidade de uma decisão, né? Então, assim, ele não tem autoridade, ele não tem aquela autoridade santa, sadia, né? Ele é democrático. Ah, você vai para onde? Eu vou para a rua. Que hora você chega? 4 horas da manhã. Ah, beleza, tá beleza. Ele é democrático, ele pode tudo, ele é, né, aquela pessoa dinâmica no certo e no errado, né? Então isso não é bom para o futuro de um filho, de um casamento, né? Onde você estiver sendo líder aí, você não pode ser democrático de forma que venha prejudicar o futuro das pessoas, né? O que vai produzir, né, lá na frente vai ser algo distorcido, essa pessoa vai ser conduzida de forma democrática para a destruição futura, então analise isso, né? Marido teimoso, é o terceiro tópico. Nunca admite estar errado, ele sempre é teimoso. Para ele é melhor ser fingido e hipócrita, né? Deus espera que sejamos autênticos. Jesus liderou com humildade. Teimosia é oposto a isso, né, irmãos? Então, ser humilde, né, liderar, né, de forma racional, né, de forma coerente, né, uma liderança sem teimosia, né? Tem gente que confunda teimosia com aquilo que a outra não quer. Não é questão de não querer aquilo que está sendo executado ou vai ser executado. A questão é se é bom para todo mundo ou se não é. A questão é se está sendo uma coisa coerente ou não, né? Então, fazer algo por teimosia, por birrento, a pessoa chata, né, quer fazer daquele jeito que seja errado, não. Tem que ter um bom senso naquilo que vai fazer, né? Não é simplesmente ser teimoso, ser durão e pronto, acabou, no ponto final. Não é assim, né? Por isso que eu falei no começo, nós estamos aprendendo, né? Então, outro tópico, irmão, rapidamente. Marido insensível, né? Não percebe quando alguém em casa passa por algum problema. Está tão fechado em seu interior que não percebe o que acontece ao seu redor, né? Pessoas insensíveis. Pessoas que estão ali no casamento, a esposa está triste, está sofrendo, ele não pergunta o que é que você tem, né? Quando minha esposa está assim, diferente, tal, ou eu estou diferente, ela já pergunta, o que é que você tem? O que é que houve? Né? Aconteceu alguma coisa? Pessoa sensível ao que o outro está sentindo, né? Por mais que aquela descoberta daquele acontecimento na vida do outro ele não concorde, mas ele foi sensível em saber que não está tendo um ambiente legal. Então tem pessoas que o dia passa, a noite vem, o mundo está se acabando dentro de casa e ele não é sensível, ele não olha, não está nem aí. Ele está num casulo, ele está no mundo dele. Aí é o meu carro, o meu trabalho, né? É o futebol final de semana
e é meu amigo, e tem um almoço lá no serviço, e vou para casa, e vou tomar banho, vou dormir, e acabou. E filho sofrendo, esposa sofrendo, quem está ao seu redor sofrendo, e ele não percebe. Pessoas que não têm, são insensíveis a essas coisas. E isso é ruim para a sua liderança. Amém? Tem que melhorar isso para quem não tem essa sensibilidade de sentir o que as coisas estão acontecendo ao seu redor. Outro tópico, marido silencioso, né? Silencioso. Governa seu lar sem comunicação verbal. Um dos conceitos básicos do casamento é o companheirismo, irmãos. É preciso apresentar a se comunicar com a esposa e filhos. Aprenda a ganhar tempo nisso, fazendo coisas juntos, seja com a esposa, seja com os filhos. Conversar. Não é aquela conversa que começa, aquela comunicação que começa já, cada um na sua posição. Sempre está caindo aí um pouco a internet aí. Cada um na sua posição. O marido silencioso não traz uma perspectiva para a esposa daquilo que ele quer fazer ou o que ele está pensando, né? Então precisa o homem conversar com a sua família. Você conversa pouco, mas converse pelo menos o necessário para que a família saiba o que ele está sentindo, pelo menos, ou o que ele está pensando em fazer, né? Então a pessoa silenciosa, o marido silencioso, não pode ter essa postura porque ele não vai se tornar um bom líder, porque ele fica sem ser uma pessoa que participa da vida daqueles que estão ao seu lado, né? Não é obrigado a entrar na intimidade muito na vida das pessoas, mas é necessário as pessoas que estão ao seu lado você conversar. E também você não pode ser invasor, né, demais, mas também você não pode ficar omisso, ficar calado a tudo, né? Marido ciumento. Este tipo não consegue ganhar respeito da família, de modo nenhum, pois o ciúme é sinal de insegurança e ninguém vai se submeter a quem nem acredita em si mesmo, né? O que é o ciúme? A pessoa se sente incapaz de suprir, que ele se sente incapaz, né, de acreditar que aquela pessoa, na sua ausência, ela vai estar respeitando. Ele é incapaz de pensar isso. Ele pensa sempre que alguém vai tomar a frente dele. Ele sempre acha que alguém vai fazer algo que ele não está fazendo. Ou então, que aquela pessoa vai olhar com outros olhos para outra pessoa. Então, ele se sente inseguro, né? O ciúme existe em todos os meios, né, da nossa sociedade. E existe também no casamento, né? Então, tem sempre um ditado. Quem tem ciúme é porque gosta, porque ama, né? Os ciúmes, ele existe praticamente em todo relacionamento. Mas ele precisa ser observado como é que está sendo esse ciúme. Ele não é bem-vindo, porque ele pode vir se estabelecer naquele relacionamento e muita gente já entrou em muitas questões, em situações muito difíceis por causa do ciúme, né? Até homicídio já teve muitas separações devido ao ciúme. Então ele não é legal estar no coração de um líder, amém? O líder precisa ter confiança diante dessa situação. Marido explosivo, né? Esse tipo traz muita insegurança, pois a família nunca sabe quando ele vai explodir. Isso é horrível. É como viver com um terreno minado com bombas atômicas dentro de casa, né? Aquela pessoa que está conversando com você, ele é tipo uma pessoa bipolar, né? Está conversando, está sorrindo, tal, e fica em silêncio por algum minuto. Daqui a pouco ele vai para a cozinha, daqui a pouco lá ele vê uma coisinha, pá, explode, fala alto, grita, né, chuta as coisas, e se explode, né, de forma que vem espantar as pessoas. As pessoas que estão ali ficam com medo, ficam sem ter reação naquela situação, porque ele não espera isso de uma liderança, de um pai, né, de um homem que rege aquela casa em termos de provedor, em termos de aconselhar, em termos... Como é que alguém vai ensinar alguém aquilo que ele precisa ser ensinado, né? Então ele precisa aprender que explosão dentro de casa não resolve nada. Espanta e destrói um lar e deixa os filhos, as esposas espantados, decepcionados, e a pessoa entra indiscreto aquele que acontece isso com ele. Marido insatisfeitos, né?
Pessoas insatisfeitas, né? E são maridos insatisfeitos. Por mais que se tente agradar, nunca mostra-se satisfeito, ele sempre tem algo negativo a dizer. Reclama da comida, reclama da casa, reclama do dia, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama disso, um monte de reclamação. Nunca está feliz com o que estão fazendo para ele, né? O que apresenta para ele nada está bom. Uma pessoa autocrítica, uma pessoa que não consegue agradar, dizer para as pessoas que foi agradado. Ele sempre está trazendo uma palavra de desânimo, né? De insatisfação para as pessoas. Então isso é horrível, né? Você fazer tudo, você pode até errar naquilo que você está fazendo para a pessoa. Um alimento, talvez bota o sal a mais, né? Uma pessoa diz, bota menos sal. Mas toda vez falar que tem que botar menos sal, toda vez fala que está sem sal, toda vez reclama da casa, toda vez reclama todo dia, isso se torna coisa, irmão, horrível para a pessoa conviver. Você imaginou esses contextos aqui, você viver com um cara, né, marido, ditador, democrático demais, né, teimoso, insensível, né, silencioso, ciumento, explosivo, insatisfeito, crítico, né? Agora vai entrar o crítico. Você imaginou uma pessoa com esses defeitos? São defeitos que prejudicam muito as pessoas que estão ao redor dele. Ele não pode se tornar ele não consegue ser um líder com esses pontos negativos na sua vida, né? O marido crítico sempre se vê algo errado, é incapaz de enxergar algo positivo nas pessoas que o cercam. Palavra de encorajamento, incentivo, elogio, não faz parte do seu vocabulário. Não há melhor maneira de desenvolver uma autoridade positiva do que dirigir palavras e tonalidade de voz voltadas para encorajamento e motivação, né? Pessoas críticas, critica tudo, né? Critica a roupa da esposa, critica a roupa dos filhos, ele mesmo que compra, ele critica, né? Às vezes. Critica tudo, pessoa crítica, né? A gente às vezes vê dentro das igrejas, né? Pessoas criticam som, criticam a pregação, critica o pastor, critica os irmãos, critica o louvor, critica tudo, nada para ele tá bom. Então é uma pessoa que é muito difícil de lidar com ela, é muito difícil de confiar como líder, né? Então, uma pessoa muito crítica, ela se torna uma pessoa chata, né? Que vamos entrar agora. Então, o marido insensível se torna uma pessoa silenciosa. O silencioso se torna ciumento, porque ele fica observando muito e fala pouco e guarda muita coisa, né? Uma pessoa ciumenta se torna explosiva, que às vezes briga coisa que não existe, né? E o explosivo se torna insatisfeito, porque briga com tudo, né? E o insatisfeito passa a ser crítico, critica tudo, e o crítico passa a ser chato, né? Quem é a pessoa chata? O marido chato. Cisma com tudo ele cisma, né? Com a roupa, com as amigas da esposa, com o namorado da filha, com o jeito como a esposa o recebeu, como recebeu ele à tarde quando chega do serviço. Tudo tem que ser daquele jeitinho, né? Essa pessoa chata, ela é aquela pessoa que o sofá tem que estar na posição que ele quer assistir televisão, o controle tem que estar do lado do sofá, né? A comida tem que ser colocada às 7 horas, né? Tudo tem que ser naquele horário, tem que ser tudo cronometrado, uma coisa chata, uma coisa difícil de viver. Então você não pode, como líder, você que é marido, você que é pastor, você que é gerente, você não pode modular as pessoas. Você não pode viver o seu mundo e querer que as pessoas vivam o seu mundo de forma de posição, né? A gente analisa se o nosso mundo vai agradar alguém, se está sendo benéfico para as pessoas, se aquilo está prejudicando. Com o passar do tempo a gente vai olhando isso. Amém? E é por isso que eu falei lá no começo, a gente sempre está aprendendo. Não estou dizendo que isso aqui tudo não faz parte da minha vida. Eu, como pastor, já passei por muita coisa disso aqui. Mas eu já aprendi muito. Amém? Então, não é hipócrita a gente dizer que a gente não passou por nada disso, né?
Então, a gente está aqui para aprender e dizer que Deus nos ensinou também como testemunho. Marido brincalhão. Você sabia que o marido brincalhão demais não é bom? Porque ele é um líder. Ele tem que ter todo o tempo para as coisas, né? E também aquele marido carrancudo, cara fechado, isso é horrível. Parece um coronel dentro de casa, né? Ele tem que brincar com os filhos, brincar com a esposa, ter um momento da gargalhada, ter um momento de falar sério, ter um momento de resolver as coisas. Mas não pode ser aquela pessoa cara fechada de noite porque é um homem. Não pode abraçar, não pode sorrir, não pode beijar a esposa, porque ele é o homem da casa e... Tem nada de alegre, tudo é chato, tudo é brincar um pouco também, né, irmãos? Agora, brincar demais é também prejudicial para as pessoas que a gente lidera. É sempre bem-humorado, não leva nada a sério, faz piadas de tudo, cada coisa no seu lugar, irmãos. Para liderar bem é preciso orientar com seriedade. Então precisa ter ser sério diante das coisas sérias, né? Então não pode, tudo demais é veneno, né, irmãos? Então assim, brincar, não o dia todo, brincar o momento da brincadeira, né? Então assim, a gente precisa equilibrar isso. Um líder, ele não pode ter essas coisas aqui que foi falado aguçado na sua vida, né? Ele vai ter isso, mas ele precisa ir podando aos poucos para poder se tornar um bom líder, né? O dever de amar a esposa, vou falar um pouquinho aqui, para um bom líder do lar, para o que todo homem precisa saber, né? A palavra do Senhor nos ensina, né? Tudo isso. Quero ler aqui um pouquinho essa parte aqui, irmãos. Essa ilustração. O papel do marido é amar. Este verbo está no imperativo. Paulo quer deixar isso bem claro para os maridos, em Efésios 5, 25, descrevendo as responsabilidades do marido. O que é que fala em Efésios 5, 25, pastor? Fala, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, né? Quando Deus fala isso aqui na sua palavra, ele está dizendo o seguinte, que Jesus não fez acepção de pessoas, que Jesus não olhou para a falha da igreja, que Jesus não olhou os defeitos da igreja, simplesmente ele quer cuidar, ele quer amar, para que ela seja transformada. O marido tem essa obrigação, como líder do lar, ele tem essa obrigação, ele tem essa obrigação diante de Deus, diante da palavra, né? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Subiu na cruz, morreu sem dever nada a ninguém, pagou um preço de sangue, né? Sofreu, né? Sem ter nenhum pecado, pelos nossos pecados, pela igreja, né? Assim mesmo se entregou por ela, né? Às vezes tem gente que quer amar o outro, amar pessoas perfeitas. Aí onde está o erro? Porque não consegue amar ninguém perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Onde é que tem um homem perfeito ou uma mulher perfeita? Não tem. Então, irmão, Jesus amou a igreja incondicionalmente. Então nós temos que amar a esposa, não temos que amar por imposição, mas devido àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que é que Deus fala na sua palavra? Amar a Deus acima de todas as coisas, não é? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo tem acepção? Tem divisão? Você vai amar quem ama você. Você vai amar quem te dá as coisas. Você vai amar quem bate nas suas costas e te abraça e diz que você é uma bênção. Deus falou para amar as pessoas. Quem são as pessoas? São todas as pessoas. Né? Amar o teu próximo. Quem é teu próximo? São todas as pessoas que é a imagem e semelhança de Deus, inclusive a minha. Então Deus não falou assim, amar o rico, amar o bom, amar fulano, amar cicrano. E o mendigo, e o chato, e o enjoado deixa de lado. Não, Deus não falou isso. Deus para amar todos. E a esposa é para amar ela incondicionalmente diante dos seus erros, se ela tiver. Né? Se ela for uma esposa perfeita, amém. Mas se não for, tem que amar do mesmo jeito. Porque é uma questão de mandamento, é uma questão de princípio, é uma questão de aliança, é uma questão de vida com Deus, de vida com a esposa, é uma questão de liderança. Amém?
Não é nada imposicional, nada de imposição. Note que não é uma opção, mas uma ordem, né? Então não tem opção, irmãos. O amor não está condicionado à aparência, à atitude ou comportamento da esposa. O amor citado, irmão, aqui não é segundo o conceito que o mundo tem. Não é um sentimento que vem e vai, né? Conceito de uma sociedade dirigida pelos deuses deste século. Você sabe que o conceito hoje é diferente, por isso que está tendo muita separação, que ninguém suporta mais ninguém, né? O conceito hoje é deu certo até amanhã, depois da manhã separe, arrume outro, né? Então, irmãos, o conceito mundano é esse. Vamos olhar de novo e aternar a palavra de Deus. Maridos amai, a palavra grega não é eros, um amor erótico, sexual, romântico, sentimental. Não é. Tampouco filéu, amor fraternal, de amizade, camaradagem, comunicação. Não é também estorge, né, irmãos? Ou seja, a pessoa amar porque faz parte de alguém, de um grupo. Todos estes aspectos do amor são importantes, mas existe um aspecto do amor que é indispensável, irmãos. O amor ágape, né? Então não é amor pela amizade, não é amor pela pessoa tem, não é amor porque a pessoa fala bonito, fala muito, é porque tem um joinho verde. Não, é o amor ágape, incondicional, né? Que é o amor de Deus. Ele transmite para o coração do marido esse amor, para que o marido transmita esse amor para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu lar e se tornar um verdadeiro líder. Amém? Então Deus transmite, mas a pessoa às vezes pega esse amor que é gerado e joga fora, né? De forma que não, que entra nesses contextos que foi falado aqui hoje, que perde essa visão, perde esse conceito, o que é o amor verdadeiro, né? Que as pessoas não sabem nem hoje em dia o que é amor, né? E por que ela não sabe? Porque elas provam isso através das suas atitudes. Porque quem ama, cuida. Quem ama, ele é incondicional, né? Quem ama está assistindo as pessoas para ajudá-la. Quem ama está preocupado com o próximo. Quem ama está preocupado com as coisas de Deus. Quem ama a Deus. Quem ama vai atrás daquele que está sofrendo. Olha para quem está sofrendo, né? Conversa com quem está sofrendo. Então esse é o amor ágape, né? Não é esse amor que o mundo fala, que é o amor de Deus. É um amor proposital, racional. É aquele amor de Deus que fala em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu de tal amei, por isso com benignidade te atraí. Pois na eternidade passada, o Deus, né? Passado, o Deus do amor proposital, inteligente, escolheu nos amar, né? Então, irmãos, o amor de Deus, quando ele veio para nós, ele veio através de Jesus. E Jesus veio através do seu amor, veio com o seu amor para a igreja. E Deus quer que isso chegue dentro do relacionamento, que chegue na vida conjugal, no relacionamento para o resto da vida. Ele quer que esse amor permaneça dentro do lar, para que venha se enraizar o seu poder, a sua igreja, se enraizar nos seus princípios, para que suporte os dias maus, as pessoas, os seus defeitos, para chegar lá, atingir o alvo da salvação, levar os filhos para a salvação, né? Buscar Jesus, buscar esse amor. O amor ele é incondicional, né? O amor de Deus. A palavra de Deus não somente fala que o marido deve amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, mas também que o marido deve amar a sua esposa como ele ama a seu próprio corpo, quer dizer, a igreja, né? Aliás, o marido ama o seu próprio corpo. Quando ele está falando do seu próprio corpo, não é só carne, né? Se ele tem algo, está sofrendo, ela vai sofrer junto com o marido. Se o marido se ela está sofrendo, o marido sofre junto com ela, porque é um só corpo, uma só carne, né? E alimentar e cuidar. Ele se alimenta. Aqueles 3 refeições diárias são importantes para ele.
né? O corpo, irmão, precisa da refeição diária, 3 vezes por dia, no mínimo, né? E o coração, a alma precisa ser amada, precisa ter o carinho, precisa ter o respeito. Tudo isso é amor. Da mesma maneira, isso é um alimento para esse amor, né? Da mesma maneira, o marido deve alimentar a sua esposa porque a ama. E isso significa que ele deve se preocupar com a parte material, ou seja, a parte física dela, né? Ele é responsável por trazer não pão e leite para casa e em cuidar de todas as suas necessidades físicas, incluindo as suas necessidades sexuais. Amém? Então, irmãos, esse negócio, já vi aí pessoas que são ministros do Evangelho, infelizmente eu preciso falar isso para a igreja, que se você recebeu isso de alguém, isso é mentira, não está na palavra não. Tem pessoas que são ministros do Evangelho e estão dormindo no sofá, fora da cama, porque diz que não tem mais sentimento de vida íntima com o esposo ou com a esposa, e ainda vai ministrar na igreja dizendo para casais que pode fazer isso. Deus se aborrece quem tem vida sexual fora do casamento, e Deus se aborrece de quem não tem relações sexuais dentro do casamento, né? Porque Deus fala na sua palavra que vocês, quando for orar, orem, mas, né, só parem a vida conjugal, só parem quando tiver a necessidade de estar um com o outro na vida íntima, e quando tiver a necessidade, façam, porque para que o inimigo da vossa alma não tenha lugar no seu casamento. Depois que fizer o ato sexual, vocês voltem a orar. Então Deus dá mais importância para o casal ele responder, né, a um ao outro, ao relacionamento, a necessidade da vida sexual, né, ele dá importância a isso, é tanto que ele manda parar de orar. Se o outro está querendo ter relação sexual, vai lá e tem relação sexual com ele. Porque ele faz parte do seu corpo, né? Então, você não pode dar desculpa sempre para seu esposo ou para a esposa que não está afim, né? Que seja em comum acordo. Que seja em acordo. Mas todo dia, hoje eu não quero. Hoje eu estou com dor de cabeça. Está dando brecha para o inimigo, o cara arrumar uma mulher lá fora. O cara entrar em prostituição. Aí o homem chega procurando a mulher. A mulher, não, hoje eu estou cansada. Não... Compreensão, está cansada, beleza. Amanhã, cansado de novo. Depois da manhã, pelo amor de Deus, meu irmão. Aí o diabo começa a trabalhar no coração da esposa, né, para ir atrás de um pé de lã. E aí o que acontece, irmãos? Deus vai impedir? Não, porque o errado é o marido que não está respondendo. É errado é a esposa que não está respondendo. Que ela sabe, diante da palavra, que ela tem que corresponder à necessidade do seu esposo. Ele sabe, diante da palavra, que ele tem que responder à necessidade da sua esposa. Então, é para os dois, né, irmãos? Então, o marido que não quer ter relação sexual, está errado. A esposa que não tem relação sexual, todas as vezes, está errado. Errado é quando a pessoa está doente, quando a pessoa está mal, e o outro quer forçar. Aí o outro que está forçando, Deus não concorda não. Porque tem que ser em comum acordo, né? Se o outro não está bem hoje, amém. Pronto. Segue o juízo para amanhã. Mas todo dia, passar 6 meses, 3 meses, 1 mês, sem ter relação sexual com a esposa ou com o esposo, é erradíssimo. Amém? Isso não é de Deus. Então, irmãos, o marido é responsável pela espiritualidade de sua esposa, tanto quanto por suas necessidades emocionais e físicas. Se ele não está crescendo nas coisas de Deus, se ela reage negativamente e a certas situações no lar, quem é o responsável? A tendência do marido é lançar a culpa sobre a esposa, mas o marido é o sacerdote do seu lar. Amém? Então é por isso que eu coloquei lá, que o marido é o líder do lar, porque ele é o sacerdote do lar. A liderança tem que estar a par de tudo e estar em conversa com todo mundo e observando tudo, né? Isso acontece até no reino animal, irmãos. Alguns animais têm isso. Ele toma de conta da situação toda. Claro que tem outras situações de outros animais que quem toma a frente é a fêmea, né?
Mas aqui nós estamos falando de ser humano, de mais semelhança de Deus, de projeto de Deus, de aliança com o Senhor no altar, de compromisso daquele que tem realmente tem os princípios da palavra de Deus. Ele é responsável pela alimentação material e espiritual da sua esposa, né? Amar não é somente alimentar, mas também cuidar. Tem gente que pensa que é só levar o feijão, o arroz, pagar a conta, já está cuidando. Mas isso faz parte do cuidar. Mas o abraçar, né, o beijar, o conversar, o compreender, para ser compreendido. Claro que tem momentos que nem todo mundo é 100%, né, irmãos? Não vai existir um líder 100%, não existe. O líder 100% que existe é Jesus. Mas, diante disso, nós sabemos, cada dia mais precisamos consertar os nossos erros. A palavra cuidar é muito interessante. Ela é encontrada apenas 2 vezes na língua original. Em Efésios 5:29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém? Está lá em Efésios 5:29. Porque como é que eu vou odiar minha esposa? Como é que as pessoas conseguem casar e odiar até matá-la ou matar o esposo? Como é que consegue? Se é da própria carne. Mas como é que ele não sabe disso, pastor? Porque não tem a palavra. Conhecer a verdade vos libertará. Né? É por isso que Jesus fala na palavra, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Eu sou o pão da vida, porque quem conhece a palavra e vive ela, porque tem muita gente que conhece também, né, irmão? Não vive nada da palavra. Então, o que acontece? Se a pessoa vive essa palavra, se o cônjuge vive essa palavra, eles vão respeitar Deus, eles vão se respeitar um ao outro, eles vão começar a ter temor a Deus e começar a se arrumar, começar a se consertar o seu caráter, seus temperamentos, as suas conclusões, as suas convicções, né? Tudo isso vai ser consertado porque eles têm temor a Deus e começa a ver que aqui dali eles têm um compromisso também com os seus filhos, com a igreja, amém? Então, irmãos, em 1 Tessalonicenses 2,7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nós tornamos dóceis entre vós, qual ama que carícia aos seus filhos. No segundo trecho, Paulo está falando do seu relacionamento com a igreja de Tessalônica, né? Do amor para com o outro, da vida familiar. Na língua grega, a palavra cuidar, em Efésios 5:29, é a palavra acariciar. Em 1 Tessalonicenses 2,7, ela usa a ilustração de uma mãe acariciando seu nenê com toda afeição e ternura para descrever seu relacionamento com a igreja de Tessalônica. O Espírito Santo achou por bem usar a mesma palavra em relação ao amor. No casamento, o marido deve cuidar, acariciar a sua esposa. Amém? Então é dar carinho, é abraçar. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo assim, quando as pessoas casam, aí a pessoa vai bater na esposa, maltrata a esposa. Aí ele tem filhas. Você imaginou, você que é pai, saber que a sua filha está sendo maltratada por uma pessoa? Que situação não fica o seu coração, né? Aí você tem que imaginar que você está maltratando uma filha de alguém, que também alguém pode maltratar a sua filha. Entendeu? Então a gente tem que pensar, olhar para dentro de nós, virar para nós. Nós temos que virar para nós. Se eu estou fazendo isso com fulano, com a minha esposa, e eu tenho filhas, alguém um dia pode fazer com minhas filhas. Que Deus o livre. Esse sentimento de frustração, de impotência, né, que você vai ter, sabendo que alguém está batendo na sua filha, que você criou com muito amor. Né? Então é assim que Deus se sente. Porque se é uma só carne, você sabia que nós estamos batendo em nós mesmos? Então, assim, irmãos, o sentimento de frustração, de mágoa, volta para nós. Esse mal, ele volta, ele tem seu ciclo de natureza, é a lei da semeadura. Por isso que o mundo está desse jeito, essa destruição, sentimentos, situações, vivência, calamidade de sentimentos, turbulência, depressões, tudo vem disso. Das pessoas não respeitar o outro,
não cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos, ser negligente com a palavra de Deus, né? Viver o seu próprio ego. E aí vai essa devassaladora, né? Que está acontecendo no mundo. Tudo isso vem desses tópicos, vem desses pontos da sociedade, dos pontos dos sentimentos de dentro de uma alma, que é a vida conjugal, passa por filho e vai vendo aquela turbulência. Se a pessoa não encontrar Jesus, se a pessoa não encontrar Deus, não tiver um escape na vida, uma direção, ele tira a própria vida. Porque entra nesse contexto, nessa situação da alma pesada, de uma vida tribulosa, parece uma coisa que não acaba nunca, um sentimento horrível, né? Devido ter destruído, porque alguém destruiu os princípios da palavra de Deus na sua vida, né? A palavra de Deus não é destruída, mas os princípios dela dentro da pessoa é tirado, porque a pessoa não busca viver a verdade. Conhecer a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. E ela orienta o quê? Eu tenho minha posição. O horário voou aqui, hein? Já estou terminando, viu? Terminando não, parando, porque eu nunca termino aqui o estudo, né? O estudo ele é muito contínuo. Mas já vou encerrar aqui nesse tópico, os irmãos, para liberar os irmãos. Será que seu relacionamento conjugal está frio? Marido, você tem aquecido a sua esposa? Isso é dado atenção e carinho a ela? E você, esposa, você podem dizer que ainda existe amor entre vocês? Aqui está o aspecto emocional do amor. Você cuida da emoção em seu casamento? Quando foi a última vez que você falou para sua esposa: ô marido, querido, querida, eu te amo. Marido, reconheça que como pai, a melhor coisa que você pode dar para seus filhos é amar a sua mãe, a mãe deles. Amém? Então eu vou encerrar aqui, irmão, por causa do horário, eu quero fazer uma oração com a igreja. Então, irmãos, qual é a melhor resposta de criação, de testemunho que o esposo pode dar para os filhos? É dizendo que cuida bem da mãe deles, que ama a mãe deles e tem sensibilidade diante do sentimento dela, né? E os filhos vão ter esse prazer de ver seu pai e sua mãe bem, né? Uma compreensão, um respeito, né? Os filhos sofrem muito com a questão da briga dentro de casa, da diversidade, de falta de respeito um para com o outro. Se o marido não tem essa posição de liderança, de trazer uma santidade, um sacerdócio para a sua casa, como esposo direcionado por Deus, ele vai ter muita dificuldade de agradar aqueles que estão ao seu redor, inclusive a sua esposa. Amém? Então, irmãos, esse foi o estudo hoje. O que todo marido precisa saber, o dever de amar a esposa, né? O tipo de liderança distorcida que a gente falou um pouco hoje. O tempo passa muito rápido, tem mais coisa aqui para dizer. Para encerrar este tópico, quero deixar 3 pontos importantes de como tornar o amor ágape o centro do seu relacionamento. Amor ágape incondicional, né? Primeiro, decida amar o seu cônjuge permanente e incondicionalmente. Se ele erra, se ele não erra. Se ele erra, ora a Deus para ele acertar. Se ele tem defeito, ora a Deus para diminuir, né? Procure conhecer seu cônjuge para que você possa saber como suprir as suas necessidades, né? Terceiro, submeter a sua vontade, suas emoções e todo o seu esforço à atuação do Espírito Santo para que ele possa produzir este amor em sua vida. Amém? Só assim você poderá trilhar o caminho do amor ágape. Então, é se preocupar totalmente com o seu próximo, com a sua esposa, em especial, que nós estamos falando aqui hoje, para os maridos, né? Ter essa sensibilidade de se entregar, de cuidar, de amar incondicionalmente. Amém? Então, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Agradeço a sua participação, para os irmãos que estão participando desse live e sempre estão participando na sexta-feira. Que Deus abençoe as vossas vidas. E diante disso, nesta hora, eu quero fazer uma oração com você. Amém? Pai querido, Deus de poder, Deus de glória, te agradeço por esta noite na tua presença, mais uma vez, que todos os dias nós estamos na tua presença. Mas nesta hora estamos transmitindo a tua palavra, Senhor. Transmitindo esse estudo para o relacionamento conjugal entre Deus de poder e as igrejas, entre as vidas neste mundo. E assim, Pai, eu creio que alcançou algum coração
Que assim, Pai querido, possamos cada dia mais crescer no conhecimento da verdade, para que possamos viver a verdade e ela nos libertar. Diante do Senhor, agradeço pelas vidas que acompanham esse live hoje, que o Senhor vá de encontro aos seus lares, às suas necessidades, seus casamentos, suas vidas conjugais. Que toda artimanha do inimigo seja lançada por terra, toda tristeza, angústia, opressão seja lançada por terra. Que o Senhor venha colocar verdadeiramente no coração dos homens. Pai querido, que é relacionamento sobre que nós estamos falando nesse estudo sobre esse relacionamento do marido para com a mulher. Que o Senhor venha trazer o amor ágape nos seus corações, o cuidar. Pai querido, que Deus poder, o Espírito Santo de Deus venha transformar esse casamento, que por acaso está passando luta, que estão querendo desistir um do outro. Pai querido, lança por terra esse mal, esse laço maligno, Senhor, e que haja o teu poder, que haja o poder do Espírito Santo. Eu profetizo sobre esses relacionamentos. Pai querido, a paz do Espírito Santo de Deus, que eles tenham essa aliança com o Senhor perpetuamente, que eles venham amar a si, Senhor amado, Deus poder, Deus e glória, e sejam só corpos, uma só carne para a eternidade. Diante do Senhor eu te agradeço, Pai, abençoa cada lá nesta noite, a igreja, os obreiros, os membros, os visitantes desse live, que o Senhor venha abençoar cada um onde estiver, e a bênção do Senhor esteja sobre cada um, sobre os seus lares, suas famílias, que haja cura, libertação e salvação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero dar a bênção apostólica a todos. Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fica com Deus e vamos estar continuando orando aí por todos esses males desse século. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Abençoe, Pai.